Vamos então começar, gente. Assim a gente dá continuidade aos nossos temas. Assim a gente já vai avançando. Primeiro quero agradecer vocês pela colaboração, né? Peço perdão aí pelo ocorrido. Estamos numa, no meio de um projeto bem crítico lá na empresa e agora começaram as etapas em que mais exigem ali dos meus times, então tá sendo bem complicado. Eu não ia chegar a tempo na parecidinha ali para dar aula para vocês, tá? Mas obrigado mesmo pela participação. Espero que a gente possa é, continuar aí, né, nas atividades. Tudo bem? Se por um acaso vocês não chegaram a ver, eu compartilhei na última aula no WhatsApp. Também já estou fazendo a gravação dessa daqui e vocês podem revisar, né, alguns temas ali. Tudo bem? Vamos fazer uma oração então para a gente começar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir ao Senhor que possa nos conduzir nesse encontro e que, ao entendimento das Sagradas Escrituras, nós possamos cada vez mais santificar a nossa vida e, a exemplo dos santos profetas, nós possamos também levar a voz de Deus àqueles que mais precisam. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, gente, vamos lá então. Vocês já conseguem. Não conseguem porque eu não estou compartilhando com vocês aqui a minha tela de slides. Agora sim vocês conseguem ver minha tela. É, Bom, eu havia comentado que nós conversaríamos, né, nessa semana a respeito dos profetas. Porém, eu preciso dar uma breve passada na questão da história de Israel, né? Até porque os profetas eles acontecem durante os livros históricos, né? Então, como eu havia comentado com vocês, quando a gente fala dos livros históricos, né, nós temos aqui uma participação muito grande dos profetas durante esses livros, né? E o que acontece? Enquanto está sendo narrado o texto de Livro dos Reis, Livro de Crônicas, Livro de Samuel, por exemplo, nós temos os profetas vivendo no meio deste povo. A organização da Bíblia vai fazer com que a gente entenda primeiro o que acontece durante a história, para que depois a gente entenda quais são os papéis dos profetas nesse meio tempo, tá? Então, como eu havia comentado com vocês, quando a gente pega aqui todo esse período entre Saul, Davi e Salomão, são as principais etapas da monarquia de Israel, tá? Então, a história de Davi e de Saul, a gente vai ver lá nos livros de Samuel. Então, primeiro livro de Samuel, a gente vê a história de Saul, né? Então, como há a transição do povo de Israel dos juízes até eles ingressarem na monarquia em si, tá? Então, se a gente for pegar a ordem dos livros em si, nós temos, né? Terminamos ali o Pentateuco com Deuteronômio, temos Josué, né? Então a gente tem Josué e o livro de Ruth, né? Ali nesse meio tempo. O livro de Josué ele vai dar continuidade na história contada em Deuteronômio. Então, o processo onde o povo está conquistando a Terra Santa, né? Então, a terra que foi prometida a, Deus, a eles por Deus. Então, esse processo de reconquista daquela terra que foi deixada para trás por
por toda a família de Jacó, né? Na época da fome, eles fazem a imigração ali para o Egito. Então essa terra ela é novamente, né, admitida ali pelos filisteus e pelos cananeus, tá? Então, nesses dois livros ali, tanto o livro de Juízes, perdão, o livro de Josué e o livro de Ruth, vai mostrar justamente esse processo. Tá? O livro de Ruth é mais um livro específico ali, é um livro muito bonito, por sinal, mas ele é um livro que não conta muito o avanço da história em si, mas ele conta ali como Deus age na vida daquelas pessoas. E daí depois, quando a gente fala sobre o livro de Crônicas, principalmente aqui nos primeiros capítulos do primeiro livro de Crônicas, a gente vai ver que a descendência de Ruth é Davi. Então, por isso que aquele livro é colocado ali naquele pedaço, tá? Então tem esse ponto. Então, depois do livro de Ruth, a gente tem o livro de Juízes. Nessa etapa de Juízes é onde a gente vai ter todas aquelas histórias dos juízes maiores, juízes menores, né? Então, a história do juiz mais conhecido, né? A gente vai ter Sansão, né? É uma história ali muito bonita, né? De como ela é narrada. E também a gente vai ter Débora, que também vai ser uma grande juíza ali na época, né? Que vai mostrar a bênção de Deus sobre esse povo para ser guiado. Né? Como que eles eram divididos ali, isso mostra como depois eles vão pedir para migrar para a monarquia em si, tá? O que acontece? Existem os juízes maiores que vou fazer um anacronismo, tá, gente? Mas os juízes maiores, eles são basicamente como nós temos hoje na República, tá? Os juízes maiores são os governadores, tá? Então, vamos trazer nesse entendimento, tá? Os juízes maiores, eles são responsáveis por definir e resolver situações muito mais baseado em todo um povo e todo um território, tá? Então são coisas muito mais específicas. Por exemplo, Sansão vai ser um grande guerreiro que vai proteger o povo dos filisteus. Né? Então tem essa questão. Quando a gente pega os juízes menores, a gente pode classificá-los ali, né? De novo, um anacronismo, classificá-los como nossos prefeitos. Então, para cada grupo de pessoas, para cada grupo de tribos ali, eu vou ter um juiz específico que vai cuidar de um determinado tema. Tá? Então, da onde vem toda essa organização? A gente vai voltar lá para o livro de Êxodo, quando Moisés ele tem uma conversa com o seu sogro Jetro e este sogro vai dizer assim, cara, você não consegue, você não vai ter braço suficiente para atender os pedidos e resoluções de todo o povo, de toda essa multidão, né? Lembrando que o povo que saiu do Egito era em torno ali de 400 a 600 mil pessoas, né? Então, o que Jetro fala? Olha, organiza pequenos grupos de anciãos. Então, estes anciãos vão ser responsáveis por definir e resolver as coisas. Aquilo que não estiver sob a capacidade deste ancião, aí sim chega até você. Né? Então já é construída essa hierarquia. Depois, lá na frente, com a reconquista, né, da terra ali, da terra de Canaã, pelos hebreus, aí eles vão precisar de novo sobre essa organização. Então não basta simplesmente eles estarem dentro de suas próprias tribos, eles precisam de uma liderança que os ajude nessa etapa. Tá? Chega um determinado momento em que o povo começa a observar os reinos vizinhos. E eles falam, pô, por que o povo vizinho tem reis e nós temos juízes? E a explicação é de que nós temos juízes porque quem governa esses juízes é Deus. Então, de novo, novo anacronismo. Quem é o presidente desta nação? É Deus.
este Deus, ele envia a sua bênção aos juízes, e esses juízes, né, também passam essas bênçãos para os prefeitos, né? Para ali os juízes menores, né? Os juízes maiores, juízes menores. Então é presidente, governador e prefeito. Então entenderam como que funciona toda essa hierarquia? Porém, o povo teimoso, cabeça dura, fala: não, a gente quer um reinado. E nessa última questão, o último juiz que a gente vai ter, né, que também ele é um juiz, mas ele também é considerado um profeta, tá? Vai ser Samuel. Então, o primeiro livro de Samuel conta essa transição do povo, né, da época, né, da era dos juízes para a era da monarquia. Samuel, ungido por Deus, né, vai ter ali toda uma conduta muito bela, inclusive, né, de todo o povo, até que, mesmo a contragosto de Deus, né, e Deus Samuel quando conversa com Deus, Deus é incisivo em dizer assim: não vai dar certo essa monarquia, vocês vão perecer, vocês vão cair na idolatria, mas ainda assim ele permite que isso aconteça. Né? De novo, a pedagogia que Deus utiliza para poder orientar esse povo. Tá? E aí ele faz a unção de Saul. Né? Saul é o primeiro monarca, então ele é o primeiro rei ali, né, de Israel. Ele é da tribo de. Me fugiu a tribo que ele é, mas ele é de uma tribo que depois, né, na separação, vai ficar aqui na tribo do norte, tá? Então, o Saul, né, é dessa tribo do norte, e daí depois tem todas as bênçãos, né, todas as questões de Davi, que, assim, a história de Davi é muito bonita, mas não vou me aprofundar agora, né, a gente pode passar nisso mais para frente, mas aí depois, por conta da ganância de Saul, por conta do egoísmo de Saul e daí da idolatria de Saul, a gente vai ter a transição de Saul para Davi, tá? Então é onde Deus escolhe através de Samuel o Davi para ser rei, né? Então tem toda essa transição aqui de história, tá? A parte de Davi, depois eu vou explicar, né? A hora que a gente fala sobre as mitologias, aí eu vou explicar um pouquinho mais sobre a questão sobre o Davi e Golias, né? Essa história que foi contada ali, que depois a gente vê também no segundo livro de Samuel. Tá? Então, o segundo livro de Samuel, ele acontece aqui e mostra toda a história de Davi. Essa transição até Davi é a construção do reino e a unificação do reino de Israel. Então, Davi, que é da tribo de Judá, né, a tribo de Judá, ele vai conseguir fazer com que as 12 tribos elas sejam unificadas e respeitem a Deus através de Davi. Tá? Então, por que aí, levando para o nosso contexto do Novo Testamento e já vendo ali os evangelhos, por que os judeus esperavam um novo Davi, um novo rei Davi? Né? E esperam ainda até hoje, né? Porque eles querem novamente essa união do reino de Israel. Hoje o Estado de Israel é um Estado só, porém nem todos eles, né, seguem a Deus da mesma forma. Né? Jerusalém ainda está muito isolada ali no ponto. Mas eles esperam um Davi que faça a expulsão de todos os inimigos, né, principalmente ali os filisteus, né, e faça essa consolidação do reino. Tá? Então é por isso que lá na frente eles vão esperar um Messias guerreiro. Né? Então vai esperar um Messias que venha a cavalo, que não venha num jumentinho, que venha com espada, que não venha com um arbusto. Então tem uma série de coisas que Jesus vai enfrentar nessa época. Tá? E aí é um ponto que a gente até consegue justificar o porquê que Judas faz a traição. Né? Porque Judas achava que Jesus precisava de um gatilho, precisava de um despertar daquela sua vontade de unificar o reino.
Então, quando ele escutava Jesus falando, né, olha que o reino de Deus é assim, assim, assado, ele não entendia que era o reino celeste, ele entendia como um reino terreno. Então ele falava assim, ele na cabeça dele é um pensamento de, ok, então Jesus precisa de que algo aconteça para que aí sim ele assuma o seu próprio reino, né? Não, aí usando um exemplo, se vocês quiserem assistir, tá? Não é um filme bíblico, é um filme baseado na história bíblica, mas não é um filme bíblico, ele não segue a vertente bíblica em si, né? Mas é um filme muito curioso de se assistir que se chama Maria Madalena. Né? Ou é Madalena, se eu não me engano. É um dos últimos filmes que saiu ali, que mostra um diálogo entre Maria Madalena e Judas depois que ele entrega Jesus. Né? E ele fala justamente isso. Ele falou assim, cara, eu achei que Jesus precisava de um start, precisava de entre aspas, um puxão de orelha, sabe? Para poder aí sim fazer efetivamente o seu reino aqui na Terra. Né? Então é interessante ver essa visão que é uma visão do povo ali na época. Né? E até porque que depois os próprios apóstolos se escondem? Porque eles temem, né, que eles também sejam perseguidos, mas eles também esperam que Jesus traga esse reino efetivamente. Só na ressurreição que eles vão entender o que está acontecendo ali. Tudo bem? Então, esse é o contexto específico aqui que é narrado. Quando nós concluímos o livro de Samuel, a gente parte para o primeiro livro de Reis. E o primeiro livro de Reis ele conta toda a ascensão de Salomão. Tá? Então ele vai contar toda a história de Salomão, como o reino é expandido e tal. E aqui, né, com o finalzinho de livro de Samuel, Deus faz uma promessa para Davi, né, dizendo que a descendência dele continuaria no reino, né, continuaria no trono até a decadência. Né? Então, onde é essa decadência? Justamente aqui no exílio da Babilônia. Tá? Então, enquanto o reinado de Israel existir, né, o reino de Judá existir, os descendentes de Davi estarão no poder. Tá? Porém, chega um determinado momento, daí a gente entra ali no segundo livro de Reis, tá? Bem resumidamente, tá, gente? Mas a gente entra ali no segundo livro de Reis, mais ou menos em 930, tá? Antes de Cristo, que nós vamos ter a divisão entre o reino de Judá. O reino de Judá são duas tribos, tá? Então, se eu não me engano, é a tribo de Benjamim e a tribo de Judá, só que elas são unificadas. E daí depois as outras 10 tribos. De Benjamim, não, perdão, gente, é de Efraim, tá? Então, a tribo de Judá e a tribo de Efraim, elas são unificadas ali, e depois as outras 10 tribos, elas ficam como reino do norte, que daí depois lá na frente vai virar Samaria, tá? Então, há esse ponto aqui. Quando há essa divisão, os reis, né, eles vão tendo assim uma sucessão de reis, tanto que o segundo livro de Reis é complicadíssimo de se ler porque ele conta uma parte da história do Reino do Sul, uma parte do Reino do Norte, uma parte do Reino do Sul, uma parte do Reino do Norte. Então, enquanto cai um reino do Norte, um rei do Reino do Norte, ele levanta um rei do Reino do Sul. E há toda uma discussão ali, né, até que caia definitivamente, né, o Reino do Norte e haja também ali a posse, né, dos assírios. Então, os assírios vão ser responsáveis primeiro por derrubar o reino de Israel, que é o reino do norte. E depois os babilônicos eles vêm e derrubam o reino do sul, que é o reino de Judá. Tá? Por que eu estou explicando tudo isso? Porque durante o livro de Reis, a gente vê a menção de vários profetas, entre eles Jonas e Isaías. Tá? Então são esses dois cidadãos ali principais que vão ser citados durante os livros de Reis, principalmente aqui o segundo livro de Reis. Tá? Então é uma forma de
a gente ter esse avanço na história aqui. Primeiro livro de Reis, não, perdão, segundo livro de Reis também vai citar a história de Elias, tá? Elias nasce no Reino do Sul, porém ele tem a sua vida, né, no Reino do Norte. Então ele vai a batalha dele, né, contra os sacerdotes de Baal acontece justamente no Reino do Norte, onde a idolatria e principalmente o, a pregação, né, do, do de Baal, né, como um deus ali, vai acontecer mais no Reino do Norte, tá? Então, Isaías e Elias e Eliseu são citados no segundo livro de Reis. Por que eu trouxe esta linha do tempo aqui para vocês entenderem? Porque aqui nós temos toda a linhagem, né, de onde se passa na linha do tempo, então pensando em continuidade de história através dos anos, e onde os livros são escritos, tá? Então, aqui, mais ou menos em 970, na época de Salomão, a gente tem a história, né, escrita do livro de Jó, que é um livro que a gente vai conversar hoje. A gente tem também a história de Jonas, que não é a mesma história de Jonas contada no segundo livro de Reis. Tá? Aí a gente tem também a escrita dos Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos, tá? Então, esses livros sapienciais, tá? Jonas é profeta, mas os livros sapienciais aqui, a gente vai ter eles escritos na época de Salomão. Jó, a gente não tem uma data, não tem uma data específica de quando ele foi escrito e nenhum autor definido, mas através da forma que é escrito este texto, a gente tem ali o entendimento de como Jó, de mais ou menos onde Jó foi escrito, qual época Jó foi escrito, tá? Aí um ponto para confundir um pouquinho a cabeça de vocês, mas também dar um pouco de contexto. O livro de Jó, ele é escrito bem mais ou menos no século X antes de Cristo. Outro livro que também é escrito no século X antes de Cristo são os 11 primeiros capítulos de Gênesis. Então, não sei se vocês vão lembrar, mas nas primeiras aulas ali, quando a gente estava falando sobre o livro de Gênesis, eu comentei, olha, nessa mesma época Jó é escrito, né? Então, tem toda essa analogia aqui. Tá? Então, os dois são escritos mais ou menos na mesma época, tá? Os 11 primeiros capítulos de Gênesis, tá? Por que os 11 primeiros capítulos de Gênesis? Porque de Gênesis 12 em diante, onde a gente entra ali na história dos patriarcas, há uma pesquisa que atribui de que ele foi escrito mais ou menos na mesma época que o Deuteronômio. Tá? Então os dois são da mesma época ali. Então a gente está falando de bem de forma mais antiga mesmo, tá? Tudo bem até aí, gente? Alguma dúvida? Tranquilinho? Beleza. Né? E daí, aprofundando exatamente, né, no livro de Jó, que é o livro, acho que, assim, um dos livros que eu mais gosto, né, da Bíblia. Eu até estava brincando com a minha esposa, porque ela fez uma trend no Instagram e falava assim: os 10 livros que te definem. E eu não conseguia falar outros livros que não fossem da Bíblia, sabe? Então fica assim: é interessante como os livros vão marcando a gente, né? Isso não significa que eu sou religioso, tá, gente? Significa que eu gosto da história dos livros ali. Mas o que basicamente o livro de Jó vai falar? É do porquê os inocentes sofrem. Tá? O livro de Jó, ele é uma historinha, ele é, aí assim, tá? A forma que ele é escrito, ele é uma ficção,
Tá? O livro de Jó, Jó não é um personagem que realmente tenha existido. A gente não tem nenhum relato de alguém que sofreu da mesma forma que Jó sofreu nessa mesma época. Porém, a forma que ele é escrito e os diálogos que são feitos, que da história de Jó, o mais importante são justamente os diálogos que são feitos ali, mostra de que Jó é uma representação de Israel, tá? Então, toda a mitologia dentro do livro de Jó, dentro dos 40 capítulos do livro de Jó ali, é justamente sobre este ponto de como Israel sofreu e como isso foi permissão de Deus para um aprendizado. Tudo bem? Então, a história, né, de Jó é justamente para a gente entender essa tragédia. Eu tenho um livro digital, né, que eu tenho que fala assim, Jó e o Sofrimento do Pobre, que mostra justamente esse entendimento de como que a gente consegue muitas vezes se colocar, né, na mesma posição ali de Jó como um sofredor. Né? Porém, a gente não consegue entender o sofrimento da mesma forma que Jó entende o sofrimento. Né? Que é muito bonito quando a gente fala, quando ele fala Deus me deu, Deus me tirou, bendito seja o nome do Senhor. Então, o livro de Jó em si, ele vai explicar a fé que o povo judeu tem, de que eles não acreditam como a gente acredita, né? E a gente tem transformado a fé cristã num maniqueísmo, onde eu tenho um Deus extremamente poderoso que é bom, e eu tenho um Deus extremamente poderoso igualmente, né? Que é mal, né? Ou seja, eu tenho Deus e eu tenho o diabo que tem os mesmos poderes, eles estão disputando ali, né, a alma das pessoas. Não, essa analogia ela vem pelos primeiros capítulos de Jó, onde Deus e o diabo supostamente têm um diálogo e ali eles têm essa disputa de, olha, eu quero fazer Jó sofrer, mas eu preciso da sua permissão. Né? O que é importante a gente entender desse ponto aqui? Para o povo judeu, o demônio, o diabo, etc., né? Ele é mais um dos servidores de Deus. Então, da mesma forma que eu tenho a corte angélica que serve a Deus para os propósitos benéficos, para a mensagem, para a cura, para a batalha e etc., eu também teria um, um anjo ali, né? Um servo que seria para o propósito do mal. Tá? Esse é o entendimento judaico do povo. Tudo bem? E as minhas imagens aqui não funcionaram, perdão. Mas enfim, a questão é que existe essa dualidade. Onde a gente vai ver essa dualidade também? A gente vai ver lá em Salomão. Né? Quando Salomão vai falar com o rei da Síria, né, para ele poder fazer uma compra ali de madeiras e né, várias coisas para a construção do templo, Salomão vai utilizar essa mesma analogia dizendo assim: olha, eu sei que você não tem a mesma fé que eu no Deus Uno, né? Mas quem é o Deus para quem eu estou construindo esse templo? Eu estou criando esse templo para o Deus dos deuses, ou seja, ele coloca Deus como o supremo e coloca os outros deuses abaixo dele. Né? Ou seja, da mesma forma como um panteão, quando a gente vê na mitologia grega, na mitologia nórdica e assim por diante. Tá? Então é dessa forma que o povo judeu da época vai entender os demais deuses e o Deus de Israel. Eles não entendem como se os outros deuses não existissem em si. Eles entendem como se eles fossem propriamente ali subordinados ao Deus Uno. Tá? Diga, Ana.
Sim, não, é exatamente isso. Para o povo judeu, e a gente vê isso muito bem nos livros históricos, o bem e o mal provém de Deus. Então não tem essa questão de que muitas vezes a gente até acaba falando de que é, o, o, o mal vem do diabo e o bem vem de Deus. Não, para o povo judeu, o bem vem de Deus e o mal vem de Deus. Agora, quem é o executor do mal? Aí seria o diabo, seria um anjo e assim por diante. Entende? Eles não veem como dois deuses, ele vem como um Deus e os seus servos. Cada servo vai ter uma finalidade. Então eu tenho, por exemplo, um servo que é Gabriel que vai trazer a mensagem. Eu tenho o Rafael que vai trazer a saúde. Eu tenho o Miguel que vai trazer, vai ser ali o defensor das batalhas. E eu teria, né, Lúcifer como aquele que entrega o mal quando há permissão de Deus. Sim, exatamente. Não, não, é que aí a outra questão. A gente aqui, né, na nossa era hoje, a gente criou um maniqueísmo. Então a gente criou um servo tão poderoso quanto aquele que comanda, entende? É isso que a gente fez. Então o que era isso, a gente criou assim. Então a gente colocou o diabo no mesmo patamar que Deus. Para o povo judeu, para o povo hebreu da época, não, era isso. Então, assim, se o mal está acontecendo, Deus permitiu, certo? Deus permitiu. Quem está executando é um servo dele. Tudo bem? Belezinha? Mais alguém, gente? Mais alguma dúvida? Eu sei que isso é um pouco confuso, tá? Mas é para que vocês possam entender qual é o entendimento do povo e principalmente do escriba quando ele está fazendo a construção do livro. Tá? Isso é o mais importante, de entender como o povo está compreendendo essa história. Tá? Então, passando bem rapidamente aqui, depois eu corrijo essas imagens e encaminho para vocês o slide. Tá? Então, dando um resumo aqui dos livros históricos, então a gente tem 16 livros históricos, né, que vão contar ali até a história dos irmãos Macabeus, tá? Eles narram a saga de Israel na Terra Prometida, a conquista e o estabelecimento das tribos e o ciclo dos juízes, né? Qual a teologia deuteronomista? O eixo condutor é claro: a fidelidade à aliança traz a paz e a bênção. A infidelidade e a idolatria conduzem inevitavelmente à derrota e ao exílio. Né? Então, a gente tem um marco, a divisão dos livros históricos ali vão acontecer principalmente no livro de Crônicas. Por quê? Primeiro Reis e Segunda Reis, eu conto a monarquia, né? Então, a ascensão da monarquia e a queda da monarquia. Né? Então, o final do segundo livro de Reis é justamente a invasão babilônica. Quando entra em Crônicas, o livro de Crônicas ele é construído, ele é escrito após a volta do exílio. Então, ele vai recontar a história. Se vocês forem ler os livros de forma sequencial, vocês vão ver que dá a impressão que o primeiro e o segundo livros de Crônicas conta exatamente a mesma história que o primeiro e o segundo livro de Reis. Tá? Mas na verdade ele faz um compilado porque é um povo que ficou no exílio que não conhecia a sua própria história. E o povo, né, ali o levita que está escrevendo o livro de crônicas, ele está trazendo a história com a visão dele do porquê que o povo sofre. Entende? Então tem esse ponto aqui. E daí depois tem toda a reconstrução do reino, reconstrução do templo e assim por diante. Tá? Então eles mostram que a história humana é um palco onde Deus age e onde a liberdade do homem é posta à prova a cada geração. Né? Monarquia, a ruína e a restauração, o esplendor e a queda. Com a monarquia, ó,
Samuel, Reis e Crônicas. Crônicas é só, de novo, Crônicas é uma recapitulação da história da monarquia, tá? Davi consolida e recebe a promessa de uma dinastia eterna. Salomão constrói o templo. Porém, a divisão política e a corrupção dos reis dividem a nação entre norte e sul. O pecado afasta o povo de Deus, culminando na invasão estrangeira e destruição de Jerusalém. Então é quando há o exílio da Babilônia, tá? Que foi o maior trauma de Israel. Sem terra, sem templo, sem rei, o povo foi purificado na dor. Libertados por decreto, livros como Esdras e Neemias, narrativas de Ruth, Tobias e Esther, mostram a restauração das muralhas, tá? E a providência atuando no cotidiano. Então, pode ver, Ruth, ele já é depois do exílio, mas ela tá lá antes, né, de Juízes. Né? Então é importante a gente ver esse ponto aqui. Tá? Aí, né, o livro de Jó, né, qual é o contexto? A crise pós-exílica. Provavelmente, escrito, né, provavelmente após o exílio, né, ou como eu mostrei lá no comecinho, né, que ele foi escrito aqui na época de Salomão. Então, tá vendo como não existe uma visão exata de onde foi escrito? Né, de como foi escrito o texto, né? Ele nasce num momento de profunda crise espiritual e existencial. O povo de Israel voltara para sua terra, mas a promessa de glória universal não se cumprira imediatamente. A nação continuava oprimida por impérios estrangeiros. O escândalo diante de tanta dor coletiva e individual, a clássica ideia de quem sofre é porque pecou, entra em colapso. Tá? E daí entra o texto do livro de Jó. Então, o livro de Jó ele mostra que, apesar do pecado, o sofrimento é permissão divina. Tá? Então, é onde a gente pode trazer para o nosso contexto atual de se eu sigo tantas regras, se eu faço tantas coisas boas, por que eu estou sofrendo? Porque Deus quer algo de ti além disso. Né? Então, aí qual que é o contexto do livro de Jó? Jó é apresentado como um homem irrepreensível, rico, temente a Deus na terra de Uz, tá? Mostrando que a santidade transcende as fronteiras de Israel. A pergunta mais sombria, né? O adversário desafia Deus com a questão central da religião. Acaso é de graça que Jó teme a Deus? Ou seja, Jó teme a Deus só porque ele tem coisas boas ou Jó teme a Deus porque ele tem medo de algo, né? E a aprovação extrema. Para provar o amor humano, que o amor humano pode ser genuíno e gratuito, Deus permite que Jó perca os bens, os filhos e a saúde, tudo em um único dia. Tá? Então é até trágico, né, a história de Jó, porque você vai lendo ali os primeiros capítulos, ele está almoçando com a sua família, dali a pouco acontece uma determinada situação, os filhos precisam sair. Primeiro morrem os meninos, depois morrem as meninas, né? Os genros também morrem, e daí depois começa a perder tudo o que tem. É saque, peste, então tem uma série de coisas que vão acontecendo ali no mesmo momento, tá? Aí depois vem a saúde dele, né? E o dogma da retribuição. Jó tem 3 amigos, ele faz Bildad e Zofar, que representam a mentalidade mecânica da época. Deus recompensa o bom e castiga o mal imediatamente. Tá? Para eles, a equação é infalível. Logo, se Jó está sofrendo tragédias, ele cometeu um pecado oculto grave e precisa confessar. Né? E Jó vai dizer, não, olha, não faz sentido isso, né? Porque ele tem uma lógica mais fria. Ele sabe que é inocente e recusa-se a mentir sobre a sua integridade para agradar a Deus e aos outros. Então, ele sabe que ele está sofrendo por permissão divina, não pelo um pecado que ele cometeu. Né? Ele grita a sua dor, questiona a justiça divina e exige uma audiência direta com o Criador, transformando o sofrimento em um clamor de fé. Né? E daí vem a teofania
do redemoinho, né? O silêncio rompido. Após longos discursos humanos, Deus finalmente responde a Jó, mas não a partir de uma tribuna filosófica, mas sim no meio de redemoinho. Então, Deus, né, de novo, usando a sua própria criação para se comunicar com o povo, né? Deus não explica o porquê do sofrimento do Jó. Em vez disso, ele desdobra a imensidão, a beleza indomável e o mistério cósmico da criação inteira. A lição é: o sofrimento não é resolvido por explicações racionais, mas pela descoberta da presença transcendente do Criador, né? Então, quando a gente olha esse entendimento, e assim, né, Jó sofre todas as coisas, ele se revolta, porém, ainda assim ele aceita. Né? Você aceitar não significa que você precisa baixar a cabeça para a situação. Né? E daí a rendição de Jó diante de grandeza divina, Jó não se revolta mais, ele silencia e reverentemente se arrepende no pó e na cinza. Antes, né, a grande declaração de Jó é: antes eu te conhecia só de ouvir dizer, mas agora os meus olhos te veem. E Deus reabilita Jó, repreende os amigos legalistas e restitui-lhe em dobro a vida, os bens, coroando a fidelidade provada. Então, qual que é a premissa da história, né? O porquê que exatamente a gente tem aqui, né, o Jó sofrendo. A gente vai ver também nesse mesmo entendimento o sofrimento do Cristo. Né? Não sei se já passou isso na cabeça de vocês, mas por que Cristo sofreu? A gente entende que é por amor. Ah, Deus permitiu. Mas por que Deus permitiu que alguém viesse sofrer por nós nessa etapa? Né? Então, tem essa premissa. Então, Jó, ele antecipa de modo impressionante a figura de Cristo. O justo justo por excelência, que sofre sem culpa e assume as dores do mundo. Então, aí lembra que eu falei que o livro de Jó, ele pode também ter sido escrito na mesma época de Salomão? Então, nessa mesma época, vai mostrar ali, pô, por que o povo sofreu no exílio, né? Sofreu, perdão, na escravidão do Egito, né? Porque Deus concede a ele, né, todo esse sofrimento, justamente para que ele possa ser observar as glórias que viriam depois. Né? Mas o povo não entende, o povo não compreende todas essas etapas, né? E daí Jó ele se torna um intercessor, né? Pelos amigos que o acusaram, o Cristo, né? Do alto da cruz que perdoa e intercede pelos próprios carrascos, né? E a vitória sobre a morte, o sofrimento inocente não é a última palavra de Deus. A ressurreição e a restauração final revelam que a vida é vencedor. Né? Então, e é até um dos motivos do porquê que eu gosto bastante do livro de Jó, é a gente entender como aquele povo ilustra o próprio sofrimento. Né? Como que ele justifica o próprio sofrimento. Então, levando em consideração, né, que eles passam ali bastante tempo, se eu não me engano, eles passam em torno de 40, 60 anos ali, né, no exílio, pensar assim: olha, os reis sofreram, perdão, os reis pecaram, né? Não fomos nós que pecamos. Por que a gente está sofrendo? Por que a gente está apanhando? Que Deus é esse? E daí depois eles entendem, né, nessa restauração divina. Essa restauração que vai permitir com que o reino possa novamente, né, ser erguido, o templo ser levantado, eles terem ali a sua própria terra. Então eles começam a ver a beleza de Deus em cada uma dessas etapas. Não sei se vocês já viram, né, muita gente falando assim: é preciso você perder muita coisa para saber o quão rico você era antes, né? Então é muito nessa mesma premissa. Então Jó, ele tinha de tudo, ele perde tudo e depois ele recebe tudo em dobro. Né? E é muito bonito ver esse entendimento de como o povo de Israel é ilustrado nessa época. Tudo bem? Tá?
Eu vou dar uma antecipada, tá, gente? Só num tema, só para vocês entenderem também essa questão das alegorias usadas na época. O livro de Jonas também é uma mitologia, tá? Então, Jonas ele é citado no segundo livro de Reis, tá? E através da história deste Jonas que é colocado como um profeta, né? Que vai ali estar a serviço de Deus, né? Pelo reino. Essa história é criada uma mitologia em cima da história desse profeta, tá? Desse profeta Jonas. Então, quando a gente lê o livro de Jonas, a gente também tem que entender que não é um livro historicamente verdadeiro, tá? Mas assim como o livro de Jó, ele traz um ensinamento muito grande, né? Porque assim, o livro de Jonas, né, apesar da história ter acontecido na mesma época ali do segundo livro de Reis, né, ou melhor, o personagem estar ali na mesma história do livro de Reis, o texto ele vai ser escrito depois do exílio. Este texto ele vai trazer qual a principal cidade para que Jó faça a conversão. Vai ser Nínive. E Nínive é a capital da onde? Nínive é a capital justamente do reino em que estava exilando o povo. Então, é Deus pedindo a conversão daqueles que estão subjulgando o seu próprio povo. Então, quando a gente pega esse entendimento de que, olha, Jonas ele não vai para Nínive, né? Ele vai para o caminho contrário. A gente começa a compreender o porquê que Jonas faz isso. Não é simplesmente porque ele não quer ser profeta, é porque ele não quer que o próprio o próprio opressor seja convertido e perdoado por este Deus. Entende? Então, aí, qual que é a questão? Qual é a relação, né? Assim como Jó, qual é a relação de Jonas com o Cristo, né? Jonas é aquele que fica, né? Ele fica 3 dias embaixo da terra, né? No caso ali na história de Jonas, dentro do peixe, né? No caso do Cristo, né? No túmulo e após a sua saída, né, por um caminho menor, ele consegue a conversão, né, de todo aquele povo, né? Então Jonas ele sai, ele está na praia de Nínive e num caminho mais curto ele ainda assim faz com que a mensagem chegue até um povo mais, até o final, né, do povo ali de toda aquela região. E nessa mesma questão a gente vai ver, olha, Jesus, ele na cruz, ele vai interceder por aqueles que estão o oprimindo, né? Aqueles que, por isso que ele fala, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem, né? Então, quando há essa mensagem, a gente também entende ali a questão de Jonas, que também está ali representando uma pré-figuração do Cristo. E aí, lá no Evangelho, a gente vai entender, né? É, quando Jesus está fazendo ali a multiplicação dos pães e depois o povo começa a segui-lo só por conta da multiplicação, né? Só por conta dos pães. E Jesus fala: vocês não verão nenhum outro sinal a não ser de Jonas, né? Qual é o sinal de Jonas? Ficar 3 dias abaixo da terra, né? E após esses 3 dias, num curto trajeto, essa conversão ser feita para todo mundo, né? Então, Jesus ele fica 3 dias, né? No túmulo da mansão dos mortos e após esse terceiro dia, com a sua ressurreição, no caminho que é feito somente em Jerusalém, né? Somente ali para o povo judeu, né? Ele consegue converter o mundo, né? Então, se for fazer essa comparação, a gente também está sendo esse povo convertido dessa época. Tudo bem até aí, gente? Alguma dúvida? Hum? Sim, Isaac.
Eu vou usar uma outra analogia. A gente sabe que é, vou usar uma analogia bem simples, tá? A gente sabe que refrigerante faz mal para a saúde. Por que a gente continua bebendo? Claro, é palatável, certo? Por que muita gente ignora todo esse ensinamento, ignora todas essa. Porque assim, naquela época, o povo não tinha um entendimento de quem seria o Cristo, certo? Eles já tinham uma pré-figuração. Pra gente é uma pré-figuração. Pra eles, é assim, é sempre alguém melhor, um melhor que o outro que vem aparecendo, né? É, mas pra gente é justamente a gente ignorar e assim, né, com essas pessoas que, por exemplo, não seguem o Cristo, é realmente ignorar aquilo que já foi mencionado, aquilo que já foi ensinado. Né? Então, eu acho que cai na mesma analogia. As pessoas conhecem a Deus e optam por não segui-la. Né? E claro, existem pessoas que não conhecem a Deus e não o seguem justamente porque não o conhecem. Né? Então, há realmente essas questões. Porém, há uma grande parte que conhece a Deus e simplesmente opta. Né? Então, quando você conversa com um ateu, né, e até uma brincadeira que muita gente faz é para que você seja ateu, você precisa aceitar a existência de Deus. Então não tem como você dizer que Deus não existe. Se Deus não existe, você não está acreditando em quem? Então, assim, é uma brincadeira da língua portuguesa, mas é uma analogia que a gente pode seguir, de tipo, é, e também, por exemplo, um ateu ele não acreditaria, né, nem em Deus e nem no diabo. Ele acredita simplesmente na própria lógica, né? Então há todo esse entendimento. A filosofia vai também debater por muito disso, de existe realmente um Deus ou tudo é obra do cosmos? Ok, mas esse cosmos vem da onde? Esse cosmos é gerado da onde? Né? Então todo esse processo é justamente um entendimento de que nós temos o conhecimento e nós optamos por utilizá-lo ou não. Né? Mesma coisa, se for pensar, por exemplo, nos nossos pecados. A gente sabe quais são os pecados, a gente sabe que é pecado e muitas vezes a gente cai nele. Né? Tem pecado que a gente, como o padre normalmente fala, né? São pecados de estimação, que a gente peca, confessa, peca, confessa, e a gente muitas vezes não consegue se remediar disso. Né? Então, eu acredito que seja muito, muito nessa questão. Aí, levando, por exemplo, em relação aos judeus, muitos judeus ignoram a existência de Jesus, e há também judeus que sabem da existência de Jesus, porém, eles optam por não acreditar que ele é o Messias. Né? E daí cai em toda a questão de, por exemplo, quando a gente vê, né, muitos pastores que o sonho é ir para Jerusalém para pregar a palavra de Deus. Chega lá, eles são escorraçados. Né, os judeus mesmos lá de Jerusalém, de Israel, eles saem cuspindo. Qualquer pessoa que seja cristã, ele sai cuspindo. Ele xinga e zoa e faz assim, né, uma brincadeira assim, que é até de mau gosto, que é brincar com o fato da crucificação de Jesus. De tipo assim, olha, se ele vier de novo, a gente crucifica de novo. Entende? E é assim, é uma opção deles não acreditarem. Né? Então, e daí a gente vê no Evangelho, principalmente, essa troca de chave de Jesus quando ele vê que os judeus ali não vão aceitá-lo, não vão reconhecê-lo como filho de Deus. Então é onde ele é, é, entrega essa bênção para o mundo. Né? Então a vinda do Espírito Santo é essa entrega da bênção para o mundo, não é só para o povo de Israel. Entende? Então é justamente esse caminho que vai tendo. Tudo bem? Um ponto que eu acho que eu não comentei com vocês é
Deixa eu até. Cadê? Perdi meu mouse. Aqui. Um ponto que eu não comentei com vocês. Vamos ver se vocês. Se dá para escrever aqui. Vocês estão vendo um quadrinho verde na tela? Não? Deixa eu fazer de novo aqui. O nome Josué, ele vem de Joshua. Este Joshua se escreve Jó. Deixa eu só ver aqui. Joshua escreve Jeshua. Opa. Joshua. Depois vai virar Jeshua, que é o Jesus. Vamos ver. Apareceu para vocês agora? Tá. Então, lembra que eu comentei lá no livro do Êxodo de que o nome Maria, né, ela é uma referência a Miriam. Quem é Miriam? Miriam é irmã de Moisés, tá? Então ela vai ser a responsável. Só um minutinho, gente. Vocês estão escutando um latido? Sim? Ah, só um minutinho. Meus cachorros não podem ouvir o barulho da chave. A minha esposa foi pegar a encomenda ali e aí eles começaram a latir. Perdão. Bom, então, de novo. Quando a gente fala de Maria, a gente tem Miriam, que é a irmã de Moisés, né? Miriam e Maria é o mesmo nome, tá? É praticamente John e João, tá? Johnny seria basicamente Joãozinho, tá? Então seria mais ou menos essa referência, tá? Quando a gente pega na época de Jesus, por que existem pessoas com o mesmo nome ali, né? Porque são referências a grandes pessoas. Então Maria, ela é uma referência ao nome de Miriam, que é a irmã de Moisés. Então é ela que vai cantar ali, vai fazer o primeiro cântico, né, que vai glorificar a Deus por conta da saída do Egito e etc. Quando a gente chega, né, no primeiro livro, né, histórico, é o livro de Josué. Josué vai ser aquele que vai ser o precursor, né? Do precursor, não, perdão, gente. Ele vai ser o sucessor de Moisés. Então, Moisés encerra o Deuteronômio e morre, né? Quando começa a reconquista de Israel, de Canaã, quem vai comandar é Josué. E o livro de Josué vai mostrar que Josué é aquele que segue a Deus à risca, certo? Então, Josué, ele vai ser referência para as pessoas. Então, Josué é a referência para os reis. Josué vai ser referência para os juízes, né? E assim por diante. Como a gente tem a tradução dos nomes, né? Então a gente tem o Josué. Mas como que era esse Josué na época? Era Joshua. Né? Isso é até um nome em inglês, se eu não me engano, Joshua ainda existe. Né? Mas Joshua é Josué. Com
aí a invasão, né, dos arameus, né, ali principalmente no Reino do Norte, o aramaico vai se tornar a língua do povo judeu da época. Então eles vão deixar de falar o hebraico e vão falar o aramaico, né? Por isso que Jesus falava aramaico. E o nome de Jesus é uma referência justamente a Josué. Então é uma referência a Joshua, que com ali, né, o uso do aramaico, ele vira Jeshua. Então, Jesus, o nome dado a Jesus, já é uma referência aquele primeiro juiz, vamos dizer assim, né, que obedece a Deus a todas as coisas, né? Então, por exemplo, Josué, ele também vai abrir o mar, Josué também vai fazer sinais, Josué também vai pregar a lei, né? Josué vai ser aquele que vai, por exemplo, dividir o povo nas regiões. Então vai pegar as 12 tribos e vai falar assim, ó, você vai para cá, você vai para cá, você vai para cá. Então é Josué que vai dar essa organização toda. E Jesus é justamente essa referência a Josué. Né? Então Josué é uma prefiguração, Isaac é uma prefiguração, Moisés é uma prefiguração, Jó, né, apesar de Jó e Jonas ser uma mitologia, Jó também é uma prefiguração ao Cristo, né? E Jonas também é a mesma situação. Tudo bem, gente? Tranquilo? Então, né? Com isso, encerramos aqui, né, essa parte dos livros históricos sapienciais, para que na próxima aula a gente comece ali pelos profetas. E aí sim eu vou trazer, né, qual é o profeta que a gente vai falar e que época que a gente está citando. Né? Até porque, por exemplo, o livro de Jeremias ele se passa ali um pouquinho antes da invasão babilônica. Né? Então a gente vai ver essas etapas ali, a gente vai passar pelos profetas para a gente encerrar esse segundo módulo do Antigo Testamento. Tá? Então, então tem esse ponto. Josué lembrou de Meribá. Josué também Isso, Josué e Meriba, exatamente. Tem razão, Agostinho, é exatamente isso. O Josué ele lembra da terra, né, de Meriba, nas águas, né, de Meriba. E também tem um outro ponto, é Josué que conduz o povo na tomada de Jericó. Né? Então, por exemplo, a caminhada lá com a arca tal, é Josué que faz todo esse ponto. Tudo bem, gente? Acho que é isso. Vocês têm alguma dúvida sobre o tema? Esquecemos algo? Tranquilinho? Então tá bom. Então vamos fazer então uma oraçãozinha para a gente concluir e assim que eu fechar aqui a gravação, eu já libero para vocês, né, no YouTube, tá? Eu não sei, deixa eu até